Vaga, vem com Vaga, boa semana. Vamos, rapaziada, segunda-feira, quando for ver, já é sexta e acabou a semana. Vem com Vaga, vem com Vaga, vem com Vaga, no pique, no pique, no pique. Vamos falar sobre o técnico do Internacional. Quem é esse português, Marco Silva? Lisca vai pedir demissão nesta segunda-feira à tarde? E Osmar Loz pode continuar? Que história é essa de refém do grupo de jogadores? Vou explicar pra vocês a partir de agora aqui no canal do Vaguinha. Antes, um bônus pra você que gosta do Vaga, o Vaga gosta de ti, e vou deixar aqui embaixo uma barbada, um bônus, um código promocional pra vocês apostarem na OneXBet. É isso mesmo, vocês vão ganhar o dobro do valor que vocês fizerem no depósito, no primeiro depósito. Ou seja, quer apostar 100, vai ganhar mais 100. Quer apostar 150, vai ganhar mais 150, vai ficar com a aposta rechonchuda. R$300 para apostar. Olha só, tem algumas combinadas interessantes aí nesse início de semana. Série C, Série B do Campeonato Brasileiro, tem coisa boa, oferecendo ótimos ganhos. Gente, dá uma olhada lá. Às vezes é melhor apostar aqui em Série B e Série C do que pensar numa grande liga da Europa, na Eurocopa, na Copa América. De repente a grana tá aqui na B e na C. Dá uma espiadinha ali, olha só. Tem 2 jogos da Série B nessa terça-feira, tá? Um envolvendo um gaúcho, Brasil de Pelotas contra o Confiança fora de casa, e Goiás e CRB. Esse jogo é bonito, o CRB eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil. Vem com Vaga, vem com Vaga. Vamos falar sobre o novo técnico do Internacional. Antes, eu quero falar para vocês quem é Marco Silva, esse nome que está sendo especulado aí nos bastidores do Internacional. Pedro Oliveira, repórter da Band, conversou com 2 jornalistas ingleses. Um não quis se identificar, o outro é o Adam Levantal, do Watford. Ele cobre o Watford da Inglaterra, um dos últimos times do Marco Silva. Ele é jornalista do The Athletic. O Marco Silva foi jogador de futebol em Portugal, treinou o Estoril e Sporting, depois foi para a Turquia e mais tarde foi para a Premier League, onde teve uma passagem pelo Watford e por último pelo Everton da Inglaterra. Para resumir, Pedro Oliveira conversou com esses 2 jornalistas e me passou essas informações, tá? No Watford, ele foi bem, mas não brilhante, tá? Quando chegou no Watford foi muito claro o que queria em termos de jogadores, e quando não conseguiu, talvez tenha falado de maneira diferente, tenha colocado uma explicação de uma forma diferente, o que acabou desagradando os comandantes do Watford. Num certo momento, ele acabou olhando para o Everton, porque o Everton fez uma sondagem e aí ele perdeu o foco do Watford e foi pensar no Everton da Inglaterra. Bom, lá no Everton, ele teve muitos problemas para definir o sistema defensivo, teve problemas para organizar a defesa. Gente do céu, teve no Everton um dos piores recordes da história da Premier League quando ele era técnico, principalmente no sistema defensivo, com a defesa vazando demais quando ele era o comandante. Teve problemas na sua primeira temporada, estava sob pressão e aí depois perdeu alguns jogadores importantes e teve azar na sua segunda temporada. O estilo de jogo, alta pressão, geralmente 4-3-3 ou 4-2-3-1. Como personalidade, é um cara carismático, se relaciona muito bem, teve ótimo relacionamento, por exemplo, com o Richarlison, que está na seleção brasileira, o Pombo, e está muito próximo da sua comissão técnica. Aqui um detalhe importante. O jornalista sublinha que Hugo Oliveira, o treinador de goleiros, é muito próximo do Marco Oliveira, do técnico, o Marco Silva, né? Hugo Oliveira, Marco Silva. E o Inter tem um preparador de goleiros que é o Pavan. Com a imprensa, bastante educado, reservado, não fala muito, é muito educado, ponderado. Mas os torcedores do Everton reclamavam que ele não falava muito sobre o seu trabalho e os torcedores não conheciam muito ele, pessoalmente, e também o trabalho dele, tá bom? É isso, ó, o esquema de jogo 4-3-3, que é o do Ramírez, e 4-2-3-1, que é do Kudê, do Abel, né, com a variação que vocês já sabem. Marco Silva, eu não tenho informação nenhuma se ele vai ser o técnico do Internacional ou não. Eu sei que algumas pessoas estão colocando a possibilidade dele ser o técnico do Internacional.
Marcos Silva. O que vocês acham? E o que vocês acham do Lisca? Depois da derrota pro América Mineiro, o Lisca deu a entender na entrevista coletiva que vai ter uma reunião na chegada em Belo Horizonte para tratar do seu futuro, e eu fiquei com a impressão de que o Lisca tá fora do América Mineiro. E aí, se o Inter quer pegar o Lisca, não vai precisar nem pagar a multa rescisória. Vai lá, pega o Lisca, contrata e coloca ele aqui. Mas tem uma outra situação aí, tem o Diego Aguirre, que também é muito forte nos bastidores, que tem a questão do preparador físico, que foi mal aqui no Internacional. O Aguirre defendia demais o seu preparador físico, o Pinatares, que foi com ele também para o São Paulo. Mas enfim, são os nomes que estão sendo especulados com maior força. Gente, eu não tenho vergonha de falar nada para vocês, de admitir para vocês. Eu não tenho ideia nenhuma de quem vai treinar o Inter. Eu vi alguém falando, os jornalistas estão atirando para todos os lados para ver se acerta. Não, eu não tô atirando para lado nenhum. Eu não sei quem vai treinar o Internacional. Eu tô dizendo para vocês de peito aberto aqui, eu não sei quem vai treinar o Inter. Não tenho a menor ideia. Aliás, eu desconfio que a direção do Inter também não saiba. A direção do Internacional também não saiba quem será o técnico. É uma desconfiança que eu tenho. Eu quero apresentar um cenário que já apresentei depois do jogo contra o Bahia. O Osmar Loz ganhou do Bahia. Se ganhar do Atlético Mineiro e do Ceará, com esse estilo de jogo, que nada tem a ver, absolutamente nada tem a ver com o sistema de jogo do Ramires, que é o jogo posicional, o jogo de propositivo. Nada. Vocês viram o Inter jogar contra o Vitória no primeiro tempo e depois contra o Bahia? Teve uma mudança do jogo do Vitória contra o Bahia, que foi a saída de bola que o Inter fez com 3 contra o Vitória, e com o Osmar Loz não teve isso. Teve o Johnny como volante posicionado. 2 zagueiros, 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes, Edenilson chegando com muita facilidade. Vamos imaginar o seguinte, ganha do Atlético, ganha do Ceará, são 3 vitórias consecutivas nesse time do Osmar, com a ajuda dos jogadores. O Edenilson falou na saída de campo, nós, a comissão técnica, estamos nos ajudando para encontrar a melhor maneira de jogar e tal. Ganha esses 3 jogos. Aí, a direção na segunda que vem anuncia um técnico do jogo posicional, Marcos Silva, ou um técnico... Gente, vai perder o grupo de cara. De cara. Então, assim, eu não tenho informação nenhuma sobre o técnico, eu só tô apresentando essa situação, tá? O Osmar Loz vai ter sequência contra o Galo, e se a direção não conseguir contratar até sexta-feira, ele treina contra o Ceará e corre esse risco de ficar refém do grupo de jogadores. E não é porque os jogadores estão organizando um motim. Não. É um refém ao natural, porque fica refém da situação. Entendem? Fica um refém da situação. Eu acho que o Inter vai contratar um técnico. Não vai ser o Osmar Loz, mas é uma situação curiosa que eu apresento para vocês. Abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência. Tchau, tchau. Like.